E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal do IAC. Se inscreva e deixe o seu like pra tá dando aquela moral pro canal. Desde o final da década de 1990 até os dias atuais, muitas crianças têm se encantado com um desenho chamado Pokémon. Desenvolvido inicialmente como um jogo, posteriormente esse mundo mágico de criaturas incríveis foi transformado em desenhos, filmes, brinquedos, dentre tantos outros produtos, atualmente com o lançamento do jogo eletrônico Pokémon GO para smartphones. Esses personagens voltaram a estar na moda e são novamente uma febre mundial. Que fã da série já não sonhou em ser um mestre Pokémon? Pois é, esse universo paralelo, em que criaturas estranhas são capturadas e treinadas com o intuito de competir nas ligas Pokémon e em batalhas eletrizantes, na verdade não é tão paralelo assim. Isso porque, de certa forma, os Pokémons existem. O que eu quero dizer é que muitos dos Pokémons do anime representam animais e plantas da vida real. Quer saber mais? Então confira a nossa lista com alguns Pokémons que são baseados em animais. Se inscreva no canal e deixe o seu like. O primeiro Pokémon da lista é o Arcanine. Esse simpático canino com poderes de fogo no desenho, na verdade, foi inspirado em uma raça de cães chamada de Malamute do Alasca, que vive no norte do globo terrestre, mais precisamente nos Estados Unidos e na região do Alasca. Sendo assim, são capazes de suportar baixíssimas temperaturas, podem chegar a medir até mais de meio metro e pesar até 40 quilos. O segundo Pokémon da lista é o Caterpie. Esse Pokémon inseto, um dos primeiros capturados pelo protagonista Ash e que depois se transforma na linda Butterfree em sua fase final, é inspirado inicialmente na largata norte-americana da espécie Papilio troilus, que possui uma coloração verde brilhante, que são representados pelo carismático Caterpie. Possui dois grandes pontos pretos com destaque branco na cabeça, que permite criar uma ilusão de que as largatas são cobras verdes, assim espantando os predadores. O terceiro Pokémon da lista é o Charmander. Sobre esse Pokémon, um dos principais da série, podemos dizer que ele é inspirado nas salamandras. A espécie de salamandra que provavelmente inspirou na criação desse monstrinho com cauda de fogo foi a Andreas davidianus, nada menos do que a maior salamandra do mundo, podendo chegar a cerca de 2 metros de comprimento. O quarto Pokémon da lista é o Mew e Mewtwo. O lendário Mew e seu clone modificado, geneticamente Mewtwo, foram inspirados respectivamente no marsupial conhecido como rato canguru e no gato da raça Sphinx. O primeiro, rato canguru, vive em regiões desérticas da Austrália, possuindo grande capacidade de passar meses ou até anos sem ingerir uma gota de água. Já sobre o felino citado, podemos dizer que gatos dessa raça Sphinx são famosos por não possuírem pelos, possuindo uma pele macia e cheia de rugas. Ao contrário do que se pensa e do próprio Pokémon que inspira o Mewtwo, os gatos da raça Sphinx não são dessa forma por causa de manipulações genéticas. É um gato originário do Canadá com um nome baseado em sua semelhança a uma esfinge egípcia. O quinto Pokémon da lista é a Starmie. Lembra daquele famoso Pokémon com aspecto de estrela, utilizado pela Misty? Pois é, ela também lembra muito um animal da vida real, a estrela do mar girassol, sendo o maior representante dos equinodermos, filo que inclui as estrelas, ouriços e pepinos do mar, dentre outros. Este animal pode chegar a ter 1 metro de diâmetro, possuindo de 16 a 24 braços. O sexto Pokémon da lista é o Sandslash. Esse Pokémon é inspirado no mamífero pangolim, que vive em zonas tropicais da África e da Ásia, possuindo o corpo coberto por escamas. Este animal adota como estratégia de defesa a predadores uma forma enrolada semelhante ao que fazem os famosos ouriços do mar. O sétimo Pokémon da lista é um Pidgey. Um dos primeiros Pokémons capturados pelo protagonista Ash, Pidgey na vida real se parece muito com a ave que vive na América do Norte e América Central da espécie Cedar Waxwing. É uma ave de tamanho médio, com cores que variam em tons cinza, marrom e amarelo. O oitavo Pokémon da lista é o Whoop.
Esse carismático Pokémon aquático, que aparece nos episódios da Liga Johto, se parece muito com um animalzinho estranho conhecido como axolote, chamado pelo nome científico Ambystoma mexicano. Essa espécie de salamandra possui uma interessante diferença das demais: ela para de se desenvolver na fase larval. O nono Pokémon da lista é o Mantine. Mantine lembra muito a Jamanta, ou também chamada Arraia-Manta, não é mesmo? Esse animal pode ser encontrado em todos os oceanos, principalmente próximo a recifes de corais. O 10º Pokémon da lista é Arbok. Claramente, Arbok é inspirada em uma serpente, mas não é qualquer tipo de serpente. Estamos falando das serpentes do gênero Naja. Isso evidencia-se pelo pescoço alongado, característico desse gênero. O 11º Pokémon é o Drowzee. Este Pokémon com poderosos poderes hipnóticos foi inspirado provavelmente em uma espécie de tapiros, parentes próximos à famosa anta conhecida nas terras brasileiras. Esse animal é encontrado principalmente na América Central, América do Sul e no sul da Ásia. Além das antas, esse personagem é inspirado em um ser da mitologia japonesa semelhante a estes animais, os Baku, que são capazes de devorar sonhos, tal como o Pokémon. O 12º Pokémon é o Furret. Esse Pokémon é inspirado claramente nos furões, comumente adquiridos como animais de estimação no Japão, mas proibido em outros países. O 13º Pokémon da lista é o Eevee. Esse Pokémon, que assume diversas formas quando evolui, como Vaporeon, Flareon, Jolteon, é inspirado nos fenecos, ou também chamadas de raposas do deserto. São animais de hábitos noturnos que caçam pequenos roedores, aves e lagartos. Esse animal pode ficar um longo período sem ingerir água. O 14º Pokémon da lista é o Gyarados. Esse Pokémon foi inspirado no Regaleco, que é conhecido popularmente como peixe-remo, habita as profundezas marinhas de 20 a 1000 metros de profundidade, mede aproximadamente 11 metros de comprimento e se alimenta de pequenos peixes. Seu principal predador é o tubarão. O peixe-remo sempre foi um mistério para a ciência, por ser uma criatura tão estranha que acreditava-se que ele era uma espécie de monstro marinho. O 15º Pokémon da lista é o Vileplume. Esse Pokémon é inspirado na Rafflesia comum, também conhecida como Rafflesia monstro. É uma planta membro do gênero Rafflesia, nativa das ilhas de Sumatra e Bornéu, na Indonésia, famosa por produzir a maior flor do mundo, que pode atingir 106 centímetros e pesar até 11 quilos, e é popularmente conhecida como flor monstro devido ao seu tamanho. O vegetal é uma parasita que vive sugando nutrientes das raízes de uma árvore conhecida como tetrastigma. Portanto, não possui folhas, caule, raiz e nem realiza fotossíntese. Exala um odor semelhante a de carne podre, que atrai moscas, sendo este o inseto responsável por sua polinização. O 16º Pokémon da lista é o Victreebel. Esse Pokémon foi inspirado na Nepenthes rajar, que é uma planta carnívora da família das Nepentáceas. É endêmica do Monte Kinabalu e também do Monte Tambuyucon, em Sabah, Bornéu. Rajar cresce exclusivamente sob substratos de serpentina, particularmente em áreas de infiltração de água, onde o solo é solto e permanentemente úmido. A espécie vive numa faixa de 1.500 a 2.650 metros de altitude e é considerada como uma planta altiplana ou subalpina. Devido à sua distribuição localizada, a planta é capaz, ocasionalmente, prender pequenos vertebrados e até pequenos mamíferos, como ratos afogados, tendo sido enganado nas armadilhas em forma de jarro. O 17º Pokémon da lista é o Kakuna, inspirado nas pulpas das abelhas, também chamada de ninfas e, em alguns casos, crisálidas, são um estágio intermediário entre a larva e o ser adulto. Porém, diferente dos Kakunas, elas não usam gravata. Bom, pessoal, é isso aí. Eu fiz esse vídeo com carinho pra vocês. Se vocês gostaram, se inscreva no canal e deixe o seu like. É isso aí, até a próxima.